Boa noite, pessoal. Estou começando uma nova série de vídeos onde a gente vai estudar um pouco da palavra, onde a gente vai falar um pouco de Deus. E são 2h16 da manhã, hoje é o meu primeiro vídeo. E eu quero falar um pouco para te abençoar. O intuito desses vídeos são abençoar a sua vida, abençoar a sua casa. E hoje nós vamos falar um pouco sobre unidade. E o texto que nós vamos usar como base está no livro de Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 2, que diz o seguinte: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Bem, o livro de Paulo nos diz em Efésios para nós sermos unidos, porque só tem um corpo, só tem um Espírito e uma só esperança. Nós somos chamados para sermos um. Isso é muito interessante, porque Jesus, ele usa a expressão corpo, ele usa a figura do corpo, a ilustração do corpo, porque você não vê um braço andando para cá, uma perna andando para lá. O corpo está sempre junto, o corpo está sempre unido. Aonde meu braço vai, a minha perna vai. Aonde minha cabeça vai, o meu pé vai. Não tem como separar o corpo. E não deveria ter como separar a igreja de Jesus. Deus não nos chamou para a gente viver brigando, para a gente viver de cara fechada um para o outro, para a gente viver cheio de problemas, só se afastando cada vez mais. E quantas vezes nós não vemos nas igrejas as pessoas se afastando, as pessoas brigando por picuinhas. E não é para isso que Deus chamou a mim, não é para isso que Deus chamou você. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque isso é uma estratégia satânica, uma estratégia do diabo, para poder afastar a igreja, para poder afastar um ao outro. O diabo quer que a gente fique brigando, mas Jesus quer que nós fiquemos unidos em amor, em paz, em unanimidade. Então nós temos que buscar ter essa unidade mesmo. E como é fácil a gente se chatear um com o outro, como é fácil a gente brigar. Nós somos tão sensíveis. Qualquer coisa a gente quer sair da igreja, qualquer coisa a gente quer parar de conversar com a pessoa. Mas não é isso que a Bíblia mostra pra gente. A gente vê no livro de Efésios que a Bíblia manda a gente suportar um ao outro. Olha como isso é lindo, suportar um ao outro. E quando fala de suportar um ao outro, não está falando no sentido simplesmente de você, nossa, o cara é chato, eu vou ter que aguentar ele. Mas é no sentido de dar suporte. Irmãos, nós precisamos suportar uns aos outros, dar suporte uns aos outros. Nós precisamos ajudar uns aos outros. É ajudar numa mudança, é ajudar simplesmente ouvindo. Às vezes o nosso irmão simplesmente quer ser ouvido. E pela correria do tempo, às vezes a gente fala que não tem tempo, às vezes a gente quer ver um filme, quer fazer alguma coisa e acaba se tornando chato estar com a pessoa. Mas não é isso que Deus quer pra gente. Mas Deus quer que nós nos ajudemos, mas também suportar uns aos outros no sentido da pessoa ser chata. Ou às vezes da pessoa estar num momento difícil e a gente ajudar ela, suportar ela. E como é difícil você aguentar alguém porque alguém está chato. Como é difícil você às vezes deixar de fazer o que você está fazendo para poder ajudar uma pessoa. Como é difícil você deixar de ver um filme, de ficar deitado no sofá, na cama, para poder ir lá e carregar peso, ajudar numa mudança. Mas é isso que é ser família, é isso que é ser corpo. É isso que a gente tem que entender. Irmãos, vocês precisam entender que o amor de família, o amor entre os irmãos, ele está diretamente ligado com renúncia. Muitas vezes, para a gente ver o nosso irmão ferido, a gente tem que aprender a renunciar a algumas coisas.
Ser família é renunciar a algumas coisas para fazer o outro feliz. E como isso é bonito, gente, como isso é lindo. Ver irmãos renunciando às vezes uma vontade para poder ajudar o outro irmão. Tem uma música do Asaf Borba que ela expressa muito bem isso, que diz o seguinte: contudo é possível dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. Não tem como a gente falar que ama o nosso irmão, não tem como a gente falar que ama o próximo, se a gente não dá nada, se a gente não renuncia nem um minuto para estar com a pessoa. A gente pode sim dar sem amar. Eu vou dar alguma coisa para a pessoa, mas eu não estou nem aí para ela. Muitas vezes a gente dá um dinheiro para um pedinte, mas a gente não ama o pedinte. Não adianta a gente falar que eu, porque não ama, a gente não tem relacionamento com ele, a gente não conhece ele. Mas não tem como eu falar que amo uma pessoa sem dar nada para ela. Isso não existe, não tem como. Nós temos que entender isso. Irmãos, nós somos uma família. E agrada a Deus que nós estejamos juntos nas nossas igrejas, que as nossas igrejas sejam igrejas unidas. Nós estamos tão espalhados que eu tenho visto na realidade das igrejas hoje, não é só na minha, não é só na sua, mas em todas as igrejas que eu tenho visto, que eu tenho pregado, que eu tenho observado. As pessoas estão separadas, as pessoas estão o tempo todo buscando seus próprios interesses. Isso tem afastado a igreja. Isso tem acabado com a igreja. Nós precisamos mudar isso. Começa comigo, começa com você. Mudar a realidade das nossas igrejas. Nós temos que ser um para que o mundo creia que o Pai enviou Jesus. Como diz aquela música do Fernandinho, temos que ser um como o Pai em Cristo é. Temos que ser um para que o mundo creia que o Pai o enviou. E quem não quer ver uma igreja grande? Quem não quer ver uma igreja diferente? E como que a gente vai fazer isso? Vamos ler lá em Atos, capítulo 2, a vida dos primeiros cristãos. A partir do versículo 43. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo e nas suas casas, partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E a cada dia o Senhor juntava ao grupo pessoas que iam sendo salvas. Gente, vamos olhar esse texto. Observe, no versículo 45, no versículo 44. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam tudo o que tinham uns com os outros. Gente, eu não estou falando que a gente precisa dar tudo que a gente tem para repartir com os outros, mas nós temos que estar unidos. E outra coisa, no versículo 46, todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo. Gente, a gente tem dificuldade para reunir as pessoas uma vez por semana, mas os apóstolos se reuniam todos os dias. A gente começou na nossa igreja, agora nós nos reunimos em casas, porque nós vimos que as pessoas não estão querendo vir à igreja. Então nós decidimos tentar uma nova abordagem. E você pode tentar isso na sua igreja se você está tendo a mesma dificuldade que a gente. Se as pessoas não querem ir à igreja, se o seu grupo de jovens não quer ir à igreja, tenta ir na casa dos outros. Gente, a gente tinha dificuldade para reunir 2 pessoas na nossa igreja. Mas quando nós fazemos reuniões em casa, cara, a gente reúne no mínimo 10 pessoas. Hoje a gente teve uma reunião aqui em casa, reunimos 10 pessoas. Pode parecer pouco, às vezes você tem uma igreja grande, uma igreja que reúne 300 jovens por noite. Cara, para nós 10 pessoas é uma bênção. E Deus tem feito maravilhas, Deus tem mostrado o seu grande amor. Cara, nós tivemos reconciliações, tivemos pedidos de perdão, tocamos em feridas, não para machucar, mas para apontar como exemplos. Isso não machucou ninguém. Cara, como é gratificante ver isso. Como é gratificante ver Deus agindo através das nossas vidas.
E tivemos um estudo hoje, o estudo que eu estou falando aqui hoje foi o que eu dei hoje mais cedo. E foi uma bênção, irmãos. Você que está tendo dificuldade na sua igreja, tenta isso na sua igreja. Leva isso para a sua igreja, para a sua casa, para o seu grupo de jovens. E você vai ver que Deus vai transformar a situação da sua igreja. No versículo 47 fala que louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E a cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Às vezes, a gente não converte os outros, converte entre aspas, porque quem converte é o Espírito Santo. Mas às vezes nós não conseguimos levar ninguém a Cristo, porque nem nós mesmos estamos convertidos. Você pode ver no versículo que fala: eram estimados por todos, e a cada dia Deus ia acrescentando mais gente. Irmãos, a questão da gente ser estimado por todos não é fazer a vontade de todos, mas é ser bem quisto nos lugares. Isso faz toda a diferença. Irmãos, essa questão, nós temos que ser pessoas dóceis. Nós temos que ser pessoas agradáveis, porque senão as pessoas não vão se converter, não vão aceitar Cristo. Sim, é Deus que faz a obra. Sim, é Deus que transforma. Mas se a gente não ajudar, não tem como. Não tem como. As pessoas não vão se converter se nós não formos agradáveis. E só assim, com a nossa unidade, com sermos corpo, com sermos um, assim Deus vai começar a agir, como já começou a agir na nossa igreja. Como já começou a agir na minha igreja, vai agir na sua. Eu estou profetizando na sua vida, na sua igreja, que a sua igreja vai ser uma bênção. Você vai ser uma bênção e através de você, muitas pessoas vão se converter em nome de Jesus. E um problema enorme das nossas igrejas é que chega um visitante, ninguém quer saber. Chega um visitante, ele chega e vai embora, e ninguém pega o telefone, ninguém fala nada, ninguém faz nada. Às vezes nós fazemos apelo, as pessoas aceitam a Cristo, no outro dia, cadê a ligação? Cadê o acompanhamento? E não é acompanhar 1, 2, 3 dias, mas é acompanhar. Jesus nos mandou fazer discípulos, não nos mandou fazer membros. Irmãos, temos que tomar cuidado com isso. Nós estamos fazendo discípulos ou estamos fazendo membros de igreja? A pessoa estar na igreja não é garantia de que ela vai ser salva, irmãos, entendam isso. Não é garantia de que ela vai ter a salvação, não é garantia de que ela vai para o céu. Mas se nós fizermos discípulos, se nós trabalharmos a unidade, aí sim nós vamos povoar o céu com força mesmo, irmãos. Eu creio nisso. E nós temos que ter realmente unidade. O mundo só vai crer que nós somos um, se nós somos unidos, nós estivermos entrelaçados. Então, irmão, busque isso na sua igreja, busque isso na sua vida. Começa comigo, começa com você, começa com a gente. Eu levei isso para a minha igreja, leve isso para a sua. Vamos fazer diferença, vamos mudar esse mundo. Chega da gente dormir, chega da igreja dormir, chega da igreja aguentar o que está acontecendo. Vamos mudar essa situação. Vamos encher as igrejas de jovens, de velhos, de crianças, de adultos. Mas vamos principalmente buscar unidade. Porque nós somos um corpo e um corpo não pode andar desunido. Amém? Quero fazer uma oração com você agora à noite. São 2:30 da manhã. Vamos orar agora. Nesse sentido de buscar unidade. Curva a sua cabeça onde você está agora e vamos orar. Senhor Jesus, eu quero orar nesse momento, nessa questão da unidade, Deus. O Senhor nos chamou para que nós fôssemos um. O Senhor nos chamou para fazer a diferença na nossa cidade, no nosso país. E convém que estejamos unidos e convém que sejamos um, para que o mundo creia. Então, enfia isso na nossa cabeça, Deus, que nós sejamos um, que nós sejamos unidos, que entendamos que não é possível amar sem dar, que não é possível amar sem renunciar a nada. Então, Deus, entra nas nossas igrejas e faz uma transformação.
Transforma a vida de cada um que está ouvindo essa mensagem agora, Deus. E dá um ânimo novo, Deus, para começarmos de novo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Glória a Deus. Boa noite.